Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós teremos uma pessoa aqui incrível que vai falar sobre empreendedorismo. É isso mesmo. Vão entrando, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Daqui um pouquinho a Tami já estará aqui conosco. Vão entrando, fiquem à vontade. Que daqui um pouquinho ela estará por aqui. Olha ela por aqui. Tami, seja bem-vinda. Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Daqui um pouquinho eu já vou chamar a Tami por aqui. E hoje ela vai falar aqui pra gente dicas de como ser uma empreendedora de sucesso. Ela tem muitas dicas bacanas pra gente. Vão entrando. Eu vou chamar a Tami aqui pra gente já começar. Deixa eu chamar ela aqui. Daqui um pouquinho ela... Ah! Olha ela Hello! aí. Tudo bem? Como Tudo você bem, está? Tami? Estou bem, consegue me ouvir bem? Sim, e você? Tá me ouvindo Tá bem? ótimo, qualidade do som, do ar, tudo bem. Tudo ótimo? Ai, que Uhum. bom! Seja bem-vinda, Tami! Obrigada, muito obrigada. Fico muito contente com o convite, viu, Cíntia? Ah, eu que agradeço por você ter aceitado, né? É uma Sim, honra ter estou você muito aqui feliz. conosco. Estou muito contente, viu, Cíntia? Muito obrigada mesmo. Ah, imagina. Então, hoje você vai contar aqui pra gente dicas de Uhum. como ser uma empreendedora de sucesso. Ai, meu Deus, eu acho que eu não tenho nem roupa para isso, Cíntia. Como é que é? Tem nem roupa. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse. Fique à Pode deixar. vontade, Tami, aqui o espaço é todo seu. Muito obrigada. Bom, eu não poderia deixar de me apresentar e falar de onde eu sou, né? Já que hoje é um dia importante, sabia, Cíntia, que hoje é o dia do hot dog? Aham. E o hot dog tem tudo a ver com a cidade, minha cidade natal, que é Osasco, né? Para quem não conhece, Osasco é a cidade do Brasil que mais vende hot dog. São mais de 40 mil hot dogs vendidos por dia. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu nasci, né? E cresci em Osasco. E eu moro em Osasco, né? Morei por muito tempo em Osasco, só deixei Osasco para embarcar numa aventura aí, para empreender. E eu acho que foi o primeiro momento que bateu aquela, né, a veia da empreendedora. Começou a falar Aham. mais alto comigo. Lá para 2018, eu trabalhava numa escola de inglês, eu sou professora há 10 anos. E desde Aham. então eu só trabalhei para escolas aqui em São Paulo. E aí eu recebi uma oportunidade de emprego em Minas Gerais e foi a primeira vez que eu saí, né, de Osasco para ir para Minas, para poder dar aulas, né, e trabalhar na parte acadêmica, né, trabalhar como gerente acadêmico em uma escola. Só que nessa parte de empreender, nem tudo são flores, né, Cíntia? Uhum, Então, eu sei. quando, pois é, quando eu fui para Minas Gerais, eu tinha largado o emprego bem estável que eu tinha aqui. Eu já tinha vários certificados como professora, né? Eu trabalhei mais Uhum, em escolas de idioma do que em escolas regulares, mas já trabalhei em uhum, escolas regulares também.
Então, lá em Legal. Minas Gerais, eu tive que, né, me virar nos 30. Eu percebi que era uma oportunidade que aqui é uma oportunidade que parecia muito boa, mas quando chegou lá foi tudo ao contrário. Então foi assim, senti, eu deixei minha vida aqui. Mudei de casa, né? É caro mudar, né, de São Paulo para Minas, era quase 1.000 quilômetros, né, de distância. Longe. Então, quando eu me vi tendo que tomar uma outra decisão de novo, né, em tão pouco tempo, e tentar acertar, né, um tiro no escuro, eu quis voltar para São Paulo. E aí foi mais ou menos em 2018, quando eu já dava aulas online. Na verdade, eu dou aulas online há 4 anos e meio, vai fazer agora, né? Ah, Então, mas eu legal. tinha vergonha de falar que eu dava aulas online, porque, né, eu tinha algumas inseguranças como professora. Mas aí chegou no final de 2018 que eu me vi, né? Pedi demissão de uma empresa boa aqui em São Paulo, fui para Minas, pedi demissão de novo, voltei para São Paulo, com a mão na frente e outra atrás, né? Desempregada, porque eu achava que eu estava desempregada, mas na época eu já tinha Uhum. mais ou menos uns 5 alunos online, e aí eu resolvi me lançar. Então, a Simplifica, que é a minha empresa, né? Minha filha, ela tem 2 anos e meio, vai fazer 2 anos agora, né? No fim de 2020, mas eu já estou nas aulas online há 4 anos e meio. Então, assim, dar esse tiro, ter essa coragem, né? Acho que é a parte de todo empreendedor. A gente tem que se arriscar. No começo, nessa minha primeira empreitada, aí não foi muito bem pensado, Cintia, eu tenho que confessar, que não É, foi bem calculado. foi assim Então, no susto? Conta mais isso foi, pra gente. foi, porque eu não estava muito feliz com o emprego que eu tinha aqui em São Paulo. Era bem remunerado, tinha muitos benefícios, Uhum, mas, assim, era um emprego que eu sabia que eu teria que dar muito de mim, né? E talvez o retorno uhum, financeiro, ele não existisse tanto quanto eles vendiam para mim, né? Então, a gente também acredita uhum, nisso. Né? E eu sabia uhum. que eu podia dar mais de mim, né, evoluir um pouco mais na minha carreira se eu aceitasse essa oportunidade de Minas, né? Que foi que eu achei que era. Mas assim, Cíntia, né? A gente sabe que tudo acontece por uma razão. Se eu não tivesse Sim. recebido essa proposta de emprego para ir para Minas, eu não teria saído desse meu último emprego, que era bem Uhum. remunerado, era confortável, era CLT, eu tinha 13º, bônus, né? Uhum. Então, se eu não tivesse recebido essa oportunidade, jamais eu teria tido a Simplifica, por exemplo. Teria tido a coragem Uhum. de sair, né, de atirar para o lado de aulas online particulares. Que, na Porque nunca verdade, tinha passado na sua cabeça isso. não, eu ouvia dos meus colegas de trabalho que estavam trabalhando comigo nesse regime dessa escola, nesse regime CLT, Uhum. que dar aulas particulares era muito arriscado, né? Você sair do CLT para você ir para um negócio seu era Uhum. ruim. Então eu sempre tive um lado muito negativo de dar aulas particulares, por conta do que eu ouvia dos meus colegas, né? Então, Sim. isso que é o problema, a gente se deixa influenciar muito pelas pessoas que estão ali, né? Essa coisa de que realmente a gente é a média das pessoas que a gente convive é verdade, porque eu nunca comprei pra mim ter o meu próprio negócio. Porque dá trabalho, né, Cíntia? Vamos combinar. Dá Dá trabalho, dá muito trabalho, né? trabalho. Dá muito trabalho. E assim, e é recente, se você for ver essa minha mudança de estilo de vida, né, de passar de um regime CLT para um regime totalmente autônomo, tem 2 anos e pouquinho, né, Cíntia? Não tem muito tempo. Tem pouco Então, tempo, né? assim, eu não vou falar que eu dei sorte porque eu trabalho muito, né? Uhum. Mas, assim, eu vejo que tem colegas meus que estão há muito mais tempo trabalhando autônomos, né? Flying solo, né? Que a gente fala que estão voando sozinhos, mas que também tem um pouco de dificuldade. Sempre tem dificuldade, Cíntia, né? A gente não Sempre tem, pode contar. né? Não pode contar com a Uhum. sorte, mas acho que uma coisa importante, se você está pensando em fazer esse movimento de sair do CLT para um regime autônomo, você tem que se organizar. Né? Acho que a primeira dica aí é tentar se Primeira organizar. dica. Porque Organização. no meu caso foi no susto, sabe? E a gente paga um preço por ter que entrar Uhum. como empreendedora no susto, assim. Não ter dinheiro, pensar, né? Nossa, como é que eu vou fazer no final do mês? Tem que pagar tal conta, né? Então Uhum. eu me vi assim, quando eu voltei de Minas, quando eu tive que pedir demissão pela segunda vez no mesmo ano. Imagina, Cíntia, eu que nunca tinha pedido demissão na minha vida, pedi demissão 2 vezes num ano só. Loucura, Nossa. né?
E então, Uhum. acho que faltou muita organização aí. Eu poderia ter tido uma experiência melhor no começo se eu tivesse tido um pouco mais de organização, né? Guardado um Uhum. dinheirinho ali, né? Para eu não sofrer tanto. Não aceitar qualquer tipo de aula, né? Não aceitar qualquer tipo de aluno. Porque a gente acaba Uhum. fazendo isso, né? Quando a gente está Uhum. muito sem poder escolher, a gente acaba pegando qualquer tipo, a gente atira para qualquer lado. Porque a gente quer, no final do mês, poder pagar os boletos, né, Cíntia? Sim. Então, E a gente não pode viver só para pagar boletos, né, Tami? exatamente, exatamente. Então eu lembro que quando eu voltei lá de Minas, eu me vi ali com poucos alunos particulares e eu Uhum. larguei tudo mais ou menos em outubro. Então, assim, né? Você vai ver que o mês que vem vai começar a aparecer as minhas memórias no Instagram e no Facebook de que quando eu já Uhum. estava um pouco insatisfeita com a minha vida lá em Minas, né? Eu larguei tudo e Uhum. voltei para cá no fim de outubro. Então, eu passei 3 meses só nesse trabalho. E foram 3 meses, assim, que mostraram que não é o lugar que eu deveria estar, né? Então, eu acho que aquele lugar que eu estava ali em Minas foi só uma ponte mesmo para eu tomar essa atitude. Então nada acontece por acaso, né? Então quando eu É. voltei de Minas, eu tinha 5 alunos particulares só. Eu tinha uma viagem para a Europa que eu tinha comprado lá no começo do ano, quando eu estava naquele emprego bom em São Paulo. Aí quando eu É. voltei para cá, eu tive que vender meu carro. Tive que vender meu carro, assim, por preço Ai, de banana. isso Eu dá uma vendi o dor carro no assim, coração, né, dá, Tami? dá. Meu Fiestinha, meu primeiro carro. E aí eu vendi ele a preço de banana porque eu precisava desse dinheiro para fazer a viagem. Uhum. Né? E assim, não vou falar, não fiz uma viagem confortável, Cíntia, né? Acabou, tive uns perrengues na viagem, né? Então, você tá vendo como que a falta de organização me deixou mal, né? Uhum. Então, isso deixa a Uhum. gente muito mal. Então, assim, é difícil você começar sem muita perspectiva. Então, acho que a organização é importante. Para quem está pensando, né, empreender é Uhum. importante. Né? Não só, acho que hoje em dia também, eu ainda peco em algumas coisas na parte de organização, né? Mas eu vejo que tem colegas meus que eles estão vários passos à frente de quando eu Uhum. comecei, sabe? Porque eles já têm mais uma ideia de que, eu vou empreender, eu preciso guardar um pouco de dinheiro. Não dá para empreender do zero, Uhum. né, Cíntia? Muito arriscado. É. Uhum. É bem arriscado mesmo. Mas agora, hoje, você já tem essa visão mais de administrar, controlar essa parte financeira. Como é que é? Hoje você tem já essa visão? Cíntia, não é uma coisa que é do noite pro dia, né? Vamos combinar. Mas acho que de tanto a gente ficar martelando, né, que é importante você guardar o dinheiro. A minha consultora financeira é muito boa, sabia, Cíntia? É excelente a minha consultora financeira. Então, é muito boa a minha consultora financeira. Para quem são os meus colegas que tem, a Cíntia, a minha consultora financeira, ela que tem ajudado a organizar, né, assim, a simplifica os nossos gastos, né, a nossa receita. Mas, Cíntia, eu vou ser bem sincera, acho que depois que a gente começou a ter a nossa conversa, lá em dezembro de 2019 e agora em janeiro de 2020, que a gente iniciou o nosso Uhum. processo, a minha visão de empreender e de organizar está muito melhor, né? É. Então, Uhum. não trabalhar aquela coisa todo mês a toque de caixa, não tem como, né? Você tem que fazer a projeção do seu 13º, férias, né? São coisas que eu achei que eu não poderia ter como autônoma. Então, acho que fica Uhum. muito mais claro agora, até como você precificar as aulas, né, Cintia? Entender que até a luz que você gasta, né, o software que você Tudo. coloca, tudo influencia no seu valor de hora-aula. Então, Cíntia, tá um pouco melhor. Claro que sempre tem, né, o espaço para a gente melhorar, tem um espaço para melhoria. Uhum. Mas eu acho que a minha visão tá um pouco melhor e mais calma hoje em dia. Não ter essa pressa de que se um aluno sair, ai meu Deus, vai Que acabar o eu vou fim do. fazer Vai acabar. amanhã, O né? Que que eu eu vou vou fazer fazer? amanhã? Então, eu acho que talvez um segundo momento que eu falo pro pessoal, né, para os meus colegas, mas não tenha medo da escassez. Muita gente não fala Uhum. inglês, né? Então, assim, sem aluno você não vai ficar, né? Sim. Tem mercado para bastante gente, Cíntia. Então, eu acho que
É importante você não ter esse medo da escassez, porque senão você acaba pegando aula, dando aula para qualquer aluno, né? E assim, não é discriminando as pessoas, mas assim, tem certos professores que vão te atender melhor do que eu, por exemplo. Se é uma pessoa que quer o inglês, né, para fins mais específicos, uma pessoa que ela estuda medicina e ela quer o inglês para medicina, por exemplo, eu não vou ser essa professora que vai atender essa pessoa, entendeu? Eu tenho colegas que trabalham com inglês para fins específicos. Então, a gente entende, tem que começar a entender que tem mercado para todo mundo. Eu acho que dá para você transferir essa ideia de que tem mercado para mais pessoas para outras áreas também, não só a de inglês, né, Cíntia? Porque não dá para você querer abraçar todo mundo, fazer, né? Nossa, mas essa pessoa não pode pagar esse valor, então eu vou fazer um desconto super, hiper, mega para essa pessoa, porque você Para acaba se você ficar prejudicando. com aquele aluno, né? Exatamente, exato. Então, acho que talvez, assim, primeira dica, né? Se organizar. Segunda dica, não ter medo da escassez, porque você vai achar mercado, né? Você vai ter que ter estratégias também, né? Para achar mercado. Não vai cair Sim. do céu, né? O seu mercado. Mas eu acho que são essas primeiras dicas, né? Assim, eu acho bem importante. E entender um pouco de Excel também ajuda, porque eu odeio Excel. Ai, Cíntia, não gosto. A Cíntia sabe que eu não gosto de fazer as planilhas lá. Quem me ajuda, né? Nossa nova colaboradora Amanda, ela ajuda com as planilhas, mas não gosto, Cíntia, você sabe. Ai, eu sei, eu sei. Mas é assim, tem que. É o que eu sempre falo, né, Tami? Tem que entender, né? A gente. É a minha conexão aqui. Oi, tá me Ou ouvindo, Cíntia? Tô te ouvindo, voltou, pode Tami? falar. Eu tô. E você, Voltou. tá? Ai, que ficou Tô pausado ouvindo, aqui. pode falar. E aí a gente precisa, né, Tami, delegar. Não tem jeito. Tem coisa que a gente passa a bola, né? Como dizem. Então, no começo não tinha para quem passar muito, né? Essa é a bola. Sim, Então, sim, até sim. a Amanda entrou faz pouco tempo, né? Uhum, uhum. Mas aí a gente vai vendo a necessidade de se profissionalizar um pouco mais, entender. E entender também que a gente, como administrador, a gente não precisa saber de todas as áreas, de tudo, né? A gente tem que ter Sim, uma visão um pouco mais geral, mas também é, entender que o seu conhecimento ele vai até certo ponto. E para você se especializar naquilo, né? Por exemplo, eu tenho que entender como que funciona, como é que tá, né? Os pagamentos, os recebimentos, o que eu tenho de custo, uhum, despesa, né? Que uhum. receitas que entraram. Mas eu não preciso me especializar, né, em consultoria financeira, por É exemplo. isso mesmo. É o que eu Né? falo, né? Por isso que a gente se complementa, né, Tami? Uhum. Pega uma pessoa que é expert em finanças, outra em marketing. Você é na sua área, sua energia tem que estar voltado para, né, dar aula Exatamente. no inglês. A sua especialidade é essa, né? E aí você Exato. ter esses braços para te ajudar. E aí é o que eu falo, né? Juntos somos mais fortes e vamos mais longe. Sozinhos a gente não consegue. Não Não. conseguimos ser expert em tudo, né, Tami? Então a gente precisa Exatamente, sim. dessa ajuda, né? Precisa, e talvez não se cobrar tanto. Por exemplo, né? Eu gosto Uhum. de usar o Instagram. O Instagram ele é um portfólio para o meu trabalho. Mas hoje em dia, a minha prospecção de alunos, ela não vem só do Instagram. Ela vem das indicações dos meus próprios alunos. Então, o que eu prefiro fazer hoje? Eu prefiro canalizar minha energia para atender bem os meus alunos, né? Isso. E aí o Instagram ele Uhum. ficou num papel agora. Eu tenho percebido que nessas últimas semanas ele tem ficado num papel mais secundário mesmo, porque eu preciso colocar energia para os meus alunos, para as minhas aulas, né? Para Uhum. dar uma aula boa, para estar com uma saúde mental boa também, né? Se eu for Sim. ficar, o Instagram ele não é perda de tempo, tá? Eu acho que ele é uma vitrine muito importante,
Uhum. Mas a gente tem que, hoje em dia ainda, o meu trabalho, ele é muito no boca a boca, né, Cíntia? Então, assim, se meu aluno gostou, ele vai recomendar para um colega, né? Então, tem colegas meus que eles falam, nossa, também, mas eu preciso ter um Instagram profissional. É legal, é muito legal. Se você gosta de mexer com o Instagram, né, se você se sente à vontade para colocar sua cara aqui e tudo mais, é muito legal. Né? Você não precisa estar Uhum. todo dia aqui, né? Porque tem professor que prospecta bastante aluno no Instagram. Não é o meu caso, né? Então eu falo do meu Ah, caso, sim, né? E eu sim. acho legal quando os meus alunos recomendam para outras pessoas. A pessoa ela já vem com uma expectativa e eu também já meio que conheço, né? Falo assim, ah, foi indicação de fulano de tal, né? Uhum. Então é importante ter um Instagram, eu acho legal, acho muito bom gente que dá dica aqui no Instagram, né? Que quer vender curso, que utiliza a plataforma para fazer isso. Como não é o meu objetivo, né? Primário agora, eu quero manter os meus alunos, tem a mentoria para professores também. Então eu venho, anuncio, mostro que eu estou aqui, quem que é a pessoa, porque é importante o pessoal que vem no É. Instagram me conhecer, né? Saber quem que é a Tamires, que está aqui na Simplifica. Mas Uhum. hoje em dia eu não esquento tanto a cabeça. Porque, por exemplo, eu não tenho nenhuma formação em marketing, né? Eu sei fazer o design dos posts mais ou menos. Então eu me cobrava muito de ficar uma coisa perfeita, aquele Instagram bonito. Não dá para me comparar com o Instagram de uma empresa ou de uma pessoa que tem muito conhecimento na Uhum. área, né? Uhum. Porque o meu conhecimento está limitado, então eu consigo chegar até ali, né? Antes eu me Sim. estressava muito por isso, É, porque sabia, a gente Cintia? quer tudo perfeito, né, Tami? Ah, sim, eu Tudo queria que o perfeito. meu Instagram fosse, nossa, o design do Instagram perfeito, né? Maravilhoso, tipo de empresa. Mas eu não contratei ninguém para isso até agora. Então é Uhum. isso que eu tenho para me oferecer no momento, né? E tô em paz. Agora eu tô em paz com isso. Mas você sabe que eu também, Tami, tenho trabalhado muito uma frase assim que eu aprendi: antes feito do que perfeito, né? Uhum, Então, você sempre vai dar o seu melhor e aquele é o perfeito para o momento, é o seu melhor. E isso uhum. já basta para o momento, né? E o importante é Exatamente. fazer e não ficar estagnado e não fazer nada, né? Exato. Então, assim, eu tenho aparecido aqui no Instagram, eu posto alguma coisa, outra. Tem semanas que eu vou postar mais coisas, sim, porque eu vou estar Uhum, afim de postar mais coisas, né? Mas eu não posso ficar me comparando com outras pessoas que têm ajuda de uma pessoa de marketing para fazer, uma pessoa que pagou alguém para fazer todos os templates, né? Os uhum. modelinhos todos certinhos, né? Então, assim, é interessante aparecer aqui no Instagram? É. Já recebi muito aluno daqui, mas hoje em dia a maior parte dos meus alunos é boca a boca, Cíntia. Ainda. Ah, é, né? E você vai sentindo isso com o Exatamente. tempo, né? O perfil dos seus alunos, né? Uhum, exatamente. E assim, às vezes eu até gosto por exemplo, vem gente nova e fala assim pra mim, ai, Tami, te achei aqui no Instagram. Tem uma aluna que me achou pelo Instagram, né? Na verdade, duas alunas que me acharam pelo É, Instagram. E que foi legal, legal. porque a gente teve uma experiência bacana, né? Uhum, Mas eu acho que a gente tem que fazer tudo com um pouco, né? Porque quando a gente começa a administrar todo o trabalho sozinho, a gente tem uma fadiga mental, né, Cíntia? A gente tem que tomar muitas uhum, decisões ao mesmo tempo. Então, talvez canalizar a energia para onde realmente importa, que é o seu cliente, que é o seu aluno, para mim faz mais uhum. sentido hoje em dia. Sim, que no começo também é aquela eu equipe, né? Eu faço Ai, eu tudo. keep, total. Eu Uhum. equipe, eu equipe, né? Exatamente. No começo é um desafio também para o empreendedor, né? Eu keep, mas faz parte no começo, né, Tami? E aí Uhum. depois, conforme as coisas vão acontecendo, a empresa vai crescendo, você vai delegando. Sim, sim. E eu acho que né? Tem até um livro que é bem legal, Cintia, acho que ele chama O Pipeline da Liderança. Ele fala Uhum, sobre você liderar a si mesmo e liderar a outras pessoas, né? E ele fala da importância de você saber administrar suas emoções, né? Porque aí você fica totalmente exposto. Antes eu tinha alguém para falar assim: olha, Tamires, essa aqui vai ser sua turma do semestre, esse daqui são seus alunos do semestre, né? Mas aí uhum, você fazer todo esse processo de prospectar o aluno, fazer a venda do curso, receber, entender qual que é, né, a dor desse cliente, entender o que esse aluno já passou, uhum, planejar as aulas.
dar o follow-up, né? Fazer o pós-venda, entender se o que você vendeu lá no começo tá fazendo sentido, dá muito trabalho. E cobrar ainda, né? E receber. Nossa, até cansei só de falar, de tanta coisa que tem que fazer. E Pois que é. tudo isso faz parte do processo para o sucesso, né, de empreendedora, né? Faz parte É. desse sucesso, né, Tami? Faz sim. Eu acho que assim, né? Outra coisa, o sucesso ele depende muito da pessoa, né? Se para você ser bem Uhum. sucedido é você, sei lá, ter 40 alunos, né? Ok. Se para você ser bem sucedido é você ter 10 alunos e você conseguir focar seu tempo neles, também tá ok, né? Tá tudo Hoje em dia, bem, né? tá tudo bem. Hoje em dia eu falo que assim, olha, se eu morrer hoje, tá tudo bem, porque eu tô Tá muito tudo satisfeita. Estou muito satisfeita, estou muito feliz com os meus alunos, né? Com as coisas aqui que eu consegui adquirir e tudo mais. Então, eu acho que é muito subjetivo, né? Eu Uhum. estou muito contente, eu sou muito contente na minha área, né? Gosto muito do que eu faço. E eu vejo que consegui me conectar com alunos, com pessoas e com professores que pensam muito parecido comigo, né? Que querem realmente somar, fazer a diferença na sala de aula, Uhum. trabalhar com tópicos diferentes, né? Que tem realmente muito amor pelo que faz. Então, eu acho que isso, para mim, é ser bem-sucedido, né? Você fazer o que você gosta, acordar contente, né? Tem dia que é Uhum. difícil, assim, eu não acordo good vibes todo dia, tá? Não é todo dia que eu Every acordo day. good vibes. Não, imagina que everyday. Mas assim, né, Cíntia, faz parte. Vai ter aquele dia que você vai ter um aluno, né, um aluno mais difícil, né, que vai Uhum. que vai atrasar, ou por exemplo, que um marque não aparece. Como é que você vai lidar com isso, né? Você informou o Uhum. seu aluno que se ele não aparecer, ele tem que pagar? Porque você Uhum. também tem que entender que quando você empreende e tudo mais, você tem que educar o seu cliente, o seu Uhum. aluno. Não É. espere que as pessoas vão entender que você, né, tem outra coisa para fazer, outras coisas para fazer. Então, acho Uhum. que eu entender isso também, eu esperava muito das pessoas, Cíntia. Muito. É. Nossa, bastante. Mas assim, Uhum. o combinado, né? Amanda que fala pra mim que combinado não sai caro, né? É Então, verdade, é você tem verdade. que comunicar seu cliente também. Então, você também tem que ensinar essa pessoa como é que você quer ser tratada. Então, Sim. é importante. E não esperar que se você falou uma vez para o seu cliente alguma coisa, ele vai absorver logo de cara, porque é um treinamento, Cíntia. É realmente Uhum. um treinamento. Então, eu falo, né, desse meu produto que são as aulas, que a gente tem que educar os alunos constantemente, né? Que não é legal você atrasar e não avisar, por exemplo, que não é legal você avisar, sei lá, com um curto período de tempo que você não vai aparecer, porque eu preparei aquela aula, eu estava Uhum. preparada para te atender ali, né? Então é uma questão de treino constante. E aí não E é isso faz justo com parte. você, né, que você preparou, né? Tem o stand-by, né, Tami? Você preparou aquela Ah, aula, né? Todo para aquele aluno. Aí ele não chega no horário que ele uhum. teria que chegar, não avisa. Então aí é complicado, né? Você. Porque não é só entregar ali. Outro dia eu ouvi uma frase falando assim, sobre jogadores de futebol e o tempo que eles passam jogando, né? Uhum, E uma professora, eu acho que eu vi isso, eu não vi quem que era o autor, né? Se alguém souber, pode até falar, falando assim que é a mesma coisa do trabalho do professor. O jogador, ele não é pago ali só pelo momento que ele joga, né? Tem uhum, uhum. toda uma preparação, né, Cíntia? Para você performar ali uma aula, você tem uma preparação. Eu não posso entrar na aula despreparada, entendeu? Sim. Então, Uhum. qual que é a minha preparação? É escolher o material, entender como é que eu vou explicar aquilo para o aluno, fazer um slide bonito, né? Se você gosta de fazer slide, Sim. entender o passo a passo ali da aula. Então, é todo um trabalho mental que não é tão valorizado quanto, por exemplo, o jogador de futebol. Né? Uhum, Então, uhum. assim, tem toda essa malhação, essa preparação antes, e o aluno que ele te contrata, às vezes ele não entende isso. Às vezes ele acha que ele está te pagando por aquela uma hora que você está ali com ele, aquelas E duas não horas da é isso, semana. né? Não.
Não é isso, entendeu? É tudo Uhum. menos isso, entendeu? Aquele momento que eu tô entregando a minha aula ali, entendendo, é um momento ali final, é o grande finale, né? É o Porque final. eu tive que passar por algumas horas de preparação, de entender, né? E eu acho Uhum. que todo mundo que empreende se sente um pouco assim, um pouco desvalorizado, né? Porque a pessoa que está por trás, ela entende o trabalho que dá, né? Nas suas consultorias também, Cíntia. Você não É passa um tempo mesmo. Hum, olhando, né, as tabelas, o sim. Excel, né, se ficou certinho, né, se o valor está batendo. É isso mesmo. É engraçado, Tami, que tem gente que fala assim: ah, você vai trabalhar hoje? Você tem reunião? Aí eu falo assim: eu não tenho reunião, mas hoje eu vou, eu trabalho normal. Porque não é ali a reunião, né? Eu tenho por trás algumas coisas que eu faço, análises antes. Eu vejo, Uhum, hoje o tópico vai ser esse. Então eu já dou uma analisada antes, né? De encontrar com o cliente. exatamente. Então tem todo esse trabalho por trás. E aí é o que você falou, a reunião, a aula, né? No seu Uhum, caso, aí sim é o grande final, né? Que é de todo um trabalho que você exatamente. teve por trás. E que, de fato, Tami, até no meu trabalho, às vezes não é valorizado, as pessoas não têm, às vezes, a noção. E foi como você falou. A gente tem que falar, olha, antes, no meu caso, né? Olha, antes da reunião, eu preciso saber essas informações, até para quando chegar na reunião a gente já ter os números, enfim, todas as análises e ser produtiva aquela reunião. Uhum. Acredito que no seu caso é a mesma coisa, né? Já você chega ali e para sua aula ser produtiva. É, exatamente. Então, assim, é complicado. Eu acho que você tem que informar muita coisa, né? Então, tem vários colegas agora Uhum. que empreendem também, que eles perguntam, mas como é que você fala? Claro que tem casos e casos, né, Cíntia? Essa Sim, pandemia, lógico. eu percebi que teve muitos alunos meus que, pela rotina de trabalhar de casa, né, tiveram que mudar o horário, eu fui mais flexível e tudo mais, mas tudo tem um limite, né, Cíntia? É Uhum. difícil, é difícil, mas acho que alinhar as expectativas, né, você entender que também o aluno que está ali, ele vê 10% do seu trabalho, Do né? seu- São Aham. 10% do seu trabalho, mas que o trabalho que você faz pode impactar muito, né? Na produção dele, Sim. né? Na melhoria dele. Então, cada dia conta, né? Quando o aluno meu ele cancela, ou por exemplo, quando a gente teve esse problema da pandemia, a gente teve muito problema com a internet, né? Então Nossa. aqui falhou muito, né? Então assim, a gente Hum. fica bastante frustrado, né? Ainda mais que eu Uhum. dependo da tecnologia, então por isso que cada dia importa, né? Com certeza. Até aqui, eu também. Hoje eu tô praticamente assim, 100% online, né? Uhum. Então, tem dias que a internet não vai, e assim, é regional, né? Não é a questão aqui. E aí, como você falar para o seu cliente isso e ele entender? Porque tem clientes que entendem, né, Tami? Tem clientes que não entendem. Eu nunca tive problema, graças a Deus. Uhum. Mas a gente que trabalha nesse online pode acontecer vários imprevistos, né? Nossa, total, Cíntia. E a gente, às vezes, a gente conta com a compreensão, né, do aluno ali, mas às vezes a gente não tem, né? É. Então, eu acho que também, por empreender e ser professora, né, online e tudo mais, a gente também consegue escolher com quem que a gente vai trabalhar, né? Uhum, Então, uhum. Cíntia, quando você vira empreendedor, você também tem que entender que você não vai atender qualquer tipo de aluno, né? E eu Sim, acho que assim, uhum. esse qualquer tipo de aluno também vai da necessidade do aluno e de você também não ter batido o santo ali com o aluno também, Tem que ter entendeu? aquela conexão, né? E não se sentir mal por isso. Talvez eu não tenha me sentido bem com essa pessoa aqui, mas tem um colega meu que pode se dar muito bem com esse aluno, né? Isso, E isso. pessoas são diferentes, e tem gente que namora e termina.
depois casa com outra pessoa. Então aquela pessoa não é uma pessoa ruim. Ela só não serviu para você ali, Sim. né? Entendeu? Não tem isso. Então. Não, e eu super concordo com você, que foi o que a gente Uhum, falou lá no começo, a energia, né, Tami? Nós uhum, precisamos, assim, acordar bem, porque a gente tá com a, né, tem que ter aquela energia boa, enfim, porque o dia, né, é longo, a conexão uhum, ali online o tempo todo, né, entra reunião, sai reunião, você, né, entra aula, sai aula, entra aula, sai aula, uhum, e você tem que estar com uma energia boa. E se aquele cliente ou aluno suga aquilo, como é que você uhum, passa o dia, né? E aí você uhum. tem alguns que eu concordo com você que você tem que falar, não dá pra Uhum. gente seguir, né? Porque empreender também tem isso, você escolher quem você quer atender. Também. Eu tô colocando dentro. A pessoa não tá fisicamente aqui, mas ela tá dentro da minha casa, né? Essa pessoa está Sim, dentro da minha casa. Então, acho que é importante você comunicar quando você se sentir desrespeitado, né? sim. Se é um aluno que atrasa demais, o que você pode fazer? Já tivemos vários casos aqui no Simplifica, né? Gente, não é tudo perfeito, não. Já, Dá né? problema, às vezes dá problema. Tami, eu sei porque eu já dei tchau para um cliente também. Eu falei, olha, É. querido amigo, tchauzinho. Eu acho que a gente não deve se sentir mal por isso, né, Cíntia? Não, exatamente. E a gente tem, e foi o que você falou. É, outra pessoa, outro colega de trabalho pode te ajudar Isso, e tá tudo bem, exatamente. E tá tá tudo tudo bem. bem, né? Não ter medo dessa escassez dos alunos, né? Isso Então, e de clientes, acho que no geral, né, Cíntia? no Porque quando geral. você fica muito focado, nossa, vai faltar cliente, quanto mais você fala, né, que vai faltar, meu Deus, não vou pagar os boletos do mês, acho que você acaba atraindo esse tipo de coisa, né? É. Não é ficar E cego achando aí que vai ser tudo mil maravilhas, mas. Uhum. E aí também, Tami, o que dá segurança, né? Que é o que a gente já conversou bastante na nossa consultoria, quando tem a reserva de emergência, a gente vai fazendo aquela reservinha, vai te dando uma Uhum, tranquilidade também de você falar, eu não preciso desse aluno, eu não preciso desse cliente que suga essa minha energia, porque eu sei que eu posso uhum. atender outras pessoas e dar o meu melhor para aquela outra pessoa que valoriza o meu trabalho, né, também? Porque tem Exatamente. muito isso Uhum. também, né? E às vezes entender que, por exemplo, eu tenho um aluno, Cíntia, que fez aula comigo por um tempo, depois a pessoa teve que parar, e a pessoa não estava no bom momento, e depois a pessoa retornou e foi super legal, né? Sim. Entender que também Uhum. tem vários ciclos, né? De É. alunos e de amizade, de tudo, né? Então, acho Uhum. importante pensar nisso também, né? Porque se você não É. estiver muito bem, assim, mentalmente, se a sua saúde mental estiver muito... Se você estiver muito esgotado, você não consegue, né, dar o seu melhor. Então, eu percebi que, por exemplo, há umas semanas, o Instagram estava me consumindo demais, né? Uhum. Consumi muita informação aqui no Instagram, né? Eu até vi outro dia um texto, uma aluna minha comentou comigo que a gente está na era da infoxicação, né? Da informação tóxica. É. Então, o que eu percebi, assim, eu recebo aquele weekly report, sabe aquele relatório semanal de quanto você passa no Instagram, né? No, no, Sei. no iPhone. Então, eu percebi que eu estava passando muito tempo logada no Instagram fazendo nada, né? Uhum. Postando, repostando coisa. E aí eu me perguntei se aquilo ia agregar valor para a Simplifica, para mim como pessoa, né? Uhum. Então aí eu fiquei me questionando sobre isso, né? Será que eu quero estar aqui todo dia no Instagram, postar tanta coisa? Quanto que isso vai agregar para mim? Será que isso está roubando a minha energia? E aí eu percebi que estava roubando um pouco da minha energia, né? Eu gosto Uhum. de estar aqui, eu gosto de estar no Instagram, mas talvez eu precise me organizar melhor, né? Então, dar um passo para trás, pensar nos posts que eu quero fazer, no conteúdo que eu quero colocar aqui, para depois eu voltar, né, com mais energia. Porque, de novo, a Uhum. organização é importante. E nesse momento eu estou envolvida em vários projetos, né, em várias coisinhas. Então, Uhum. assim, se eu ficar muito focada só no Instagram, eu deixo de dar a atenção para o que importa, que são os meus alunos, né? Que é Sim.
o meu objetivo principal, né? Que é preparar boas aulas e tudo mais. Então, acho que até para estar aqui no Instagram, Cíntia, tem que estar bem organizado. É, né? Uhum. A Total. organização geral, né, Tami? Uhum, Dessa parte administrativa, marketing, né, o financeiro, comercial, tudo tem que estar muito bem estruturado, organizado para fluir, né, para as coisas uhum. fluírem. Senão, em algum momento, aquela pedrinha no sapato vai doer e vai ter que falar, opa, eu tenho que parar aqui, né? Uhum, exatamente. E assim, o Instagram, né? Ele é uma rede que ela se retroalimenta. Então, se você posta uma coisa, alguém vai reagir, né? Uhum, uhum. Então, assim, você tem que usar com parcimônia também, né? Com moderação, para você poder focar em outras coisas. Então, assim, é importante ter a parte de mídia e tudo mais. Você tá vendo agora que. Você tem uma pessoa que te ajuda, né? Maravilhosa, por sinal. Pode falar o nome dela, viu, Cíntia? Fala o nome dela. A Ellen Moretti, que me ajuda, nossa, olha, eu falo, você é um anjinho na minha vida, porque eu acho que ela tá aqui assistindo a gente, né, Ellen? Manda um beijo aí pra gente. Ai, olha, on demand. É verdade, George. É verdade. Tem muita coisa para cuidar sozinha. É, ai, Georgia, que fofa. Uhum, A gente precisa de ajuda, eu falo, porque senão sozinha a gente não dá conta, né? Que é aquilo que a gente uhum. falou, chega uma hora que a gente quer fazer tudo, né, ali. Mas a gente tem que começar a delegar, porque senão a gente não consegue, né, Tami? Não consegue. Uhum, é. Hoje em E dia, assim, faz parte do processo de é crescimento, né? total. Que é Tem algumas difícil plataformas que a você gente, consegue colocar no os posts. começo, Uhum, para a gente romper, né? Porque a gente quer administrar tudo. Aí, para a gente cortar, né, o cordãozinho, aí, é difícil no começo. Mas aí depois a gente, né, para e pensa, fala assim, não, eu preciso delegar isso, e vai delegando aos pouquinhos, né? Aí a gente vai sentindo mais uhum. confiança, vai delegando. É, Cíntia, é. Porque eu acho que a gente passa por vários momentos, né? Quando a gente, por exemplo, como a minha ida para parte assim de empreender e tudo mais, não foi muito bem organizada, não tinha business plan, não tinha nada, Cíntia. Eu tomei um susto Uhum. muito grande, com medo mesmo, ia dormir super preocupada se eu ia ter dinheiro para pagar meus boletos no final do mês. Então, Nossa. quando você passa por isso, você não quer passar mais. E eu, até pouco tempo, eu tinha muito medo de voltar para esse estágio. Eu acho que Uhum. quando você empreende, você sempre tem medo, né? De voltar para aquele estágio, de ir para debaixo da ponte, né? Eu tinha um sonho, assim, acho que eu já comentei com você isso. Eu sonhava que as pessoas iam me encontrar na rua algum dia e eu ia falar assim: olha, tava moradora de rua. Olha o meu sonho. Eu era moradora de rua. Olha a preocupação. E aí eu falava para as pessoas assim: olha, você sabia que eu já tive uma escola de inglês? Sabia? Desse jeito. Cíntia, porque eu tinha medo dos meus alunos me largarem, né? E Uhum. talvez esse medo me barrou muito no começo, né? De não Uhum. definir, eu vou dar aula só de inglês geral, olha, só de inglês para exame, né? Hoje em dia eu Uhum. tenho os dois, né? Eu tenho aula de inglês para exames, mas a maior parte dos meus alunos é inglês geral e um pouco de business também. Então, por eu ter medo da escassez, eu até sonhava que eu tinha virado moradora de rua. E eu falava para as pessoas que eu tinha tido, que eu era professora de inglês. Cíntia, muito sério, ficou até no meu subconsciente. Mas é porque é uma preocupação tão grande que a gente tem aqui, né? Que isso, quando a gente deita e dorme com aquele último pensamento, é o que a gente acaba sonhando, né? Uhum, E, exatamente. e é ruim isso, né? É Também, porque péssimo. Ai, péssimo. Cíntia, é péssimo, né? Foi depois É, de um tempo, né, que eu fui trabalhando isso. E aí agora, quando eu vou fazer algumas coisas, quando eu me aventurei também, né? Não só de dar as aulas, mas de falar para professores, né? Que eu falo de aulas online desde o ano passado, né? Não é uma coisa nova para mim. uhum, E dar esse passo de organizar a mentoria para professores também foi um passo que eu
pensei muito antes, né? Porque quando eu olho para as pessoas com quem eu quero fazer curso, eu sempre penso, o que que essa pessoa tem para agregar para mim? E quando eu virei essa pessoa de dar treinamento para professores, me amedrontou bastante, né? Uhum, O uhum. que será que vai ser, né? Como é que será que eu vou passar esse conhecimento? O que as pessoas vão pensar de mim? E isso é uma outra coisa que eu dou de dica. Não fique preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, A crítica, né, né? A Tami? crítica, a crítica. A crítica, para mim, aqui eu me critico demais, né? Eu me julgo muito. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, porque esse meu auto-julgamento, às vezes, ele me para fazer algumas coisas, sabe, Cíntia? Uhum, Né? uhum. Então, né, além de eu me organizar, né, não ter medo da escassez, a terceira dica é não fica se julgando tanto, né? Confia em você, trabalha esse auto carinho, auto cuidado, né? Confiança, né, Tami? Ter Confiança. confiança, né? Ter confiança, estudar muito, porque você tá ali passando informação. Por exemplo, o meu medo por exemplo, quando eu vou falar alguma coisa para professor e tudo mais, eu tento me preparar muito, Cíntia, porque o que eu falar Uhum. ali nas minhas mentorias pode impactar uma prática deles e pode impactar os alunos, sabe assim? Aquele, Sim, aquele é um ciclo, né? ciclo. Uhum. Então, aí às vezes eu vejo muita gente super confiante aqui no Instagram. Aí eu falo, meu Deus do céu, onde compra essa confiança, sabe? Onde compra? Onde vende, né? E às vezes a pessoa não tem nem tanto uma formação ali e tudo mais. Então, aí, o meu medo é isso. É alguém me ver e falar assim, putz, será que vai valer a pena fazer o curso com a Tamires? Eu tento me Uhum. preparar o máximo que eu posso, fazer curso, né? Tô sempre fazendo curso, sempre me atualizando e tudo mais, para poder entregar coisas melhores, tanto para os professores que fazem comigo, quanto para os Sim, meus alunos, né? com os Que é muito alunos. sério, né, Cíntia? Sim. É on demand, a gente vai ser julgado fazendo ou Passou não. Exatamente. Se você posta muito aqui no Instagram, é porque você posta muito. Se muito. você posta pouco, ai, É fulano de porque tal não posta nada. é Exatamente. sempre assim. Isso é na vida também, né, Tami? É. Mas como no nosso mundo de empreendedoras, né? É assim, exatamente. Se a gente faz, é julgado, mesmo que faz, se Uhum, não faz, somos julgados. E é isso, a gente dar o nosso melhor, né? E não dar uhum. ouvidos, porque os julgamentos sempre eles vão vir, né? Independente. Ah, sim, E aí a gente exatamente. tem que bloquear isso, porque senão isso faz com que a gente trave e não siga, né, Tami? Já Uhum, aconteceu total. nessa vida de empreendedora, assim, no começo, em algum momento, você querer desistir por julgamentos? Olha, Cíntia, de desistir, o que aconteceu comigo? Quando eu voltei para São Paulo, eu tinha dentro de mim que as aulas online elas iriam dar certo, né? Uhum, Mas uhum. para eu comprar essa ideia, eu precisei ser recusada no meu emprego anterior, porque eu pedi para voltar. Eu pedi para Ah, voltar, eu cheguei a pedir para voltar, voltei. Ai, passei essa vergonha no cartão de crédito. Pedi para voltar. Falou assim: essa não, foi ok, a ótima. gente te aceita, tá, 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 tá. Só que tô esperando o e-mail até hoje. Pra falar assim: olha, Tamir, você pode voltar pro treinamento e tudo mais. Só que isso foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu falei assim: Tamir, você tá vendo os sinais que estão vindo para você ter o seu próprio negócio, né? Tá aqui, ó, você tem. Aí eu falei: não, eu vou batizar de Simplifica, porque os alunos sempre Uhum. falaram que eu tinha um jeito de simplificar as coisas e tudo mais, e vou acreditar e vou comprar essa ideia, né? Durante os primeiros meses que eu voltei aqui para São Paulo, eu recebi uma proposta de emprego também numa faculdade, para dar aula numa faculdade. Uma hora aula, assim, gente, vocês vão chorar. Era tipo R$ 169 a hora aula nesse emprego. Aí eu fui recusada. Nossa. Eu falei, não acredito, de novo, meu. De novo. E aí eu falei, não, confia no seu trabalho, confia na Simplifica. E aí eu falei, não, eu vou tocar um negócio. E aí eu vejo que hoje foi a melhor coisa e eu não volto assim, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas assim, eu super afirmo que acho que para trabalhar para alguém hoje em dia,
Não, Não. não, não, Tem não, os não. desafios, né, Tami? Mas a gente Ah, tem. é muito bom, né? Você ser empreendedora, ser dona do seu próprio negócio, né? Uhum. Todos esses desafios, né, que você falou, a gente enfrenta mesmo. Não é só um mar de rosas, como muita gente acha, mas Ah, é não é. gratificante, não é? É muito gratificante. Tem dia que eu tô aqui, que eu sento, eu vejo as minhas plantinhas na mesa, né? Eu tô maquiada daqui pra cima, mas eu tô de pijama do resto, né? Uhum. Então, assim, que eu trabalho de pijama, eu posso trabalhar de pantufa, eu tenho os gatos, o cachorro, a Amanda, que eu posso ir na cozinha tomar um café, né? Hoje em dia, Cíntia, eu não ganho mal, eu ganho muito bem, não posso Uhum. reclamar, é só agradecer mesmo, sabe? Mas é muito Uhum. esforço, né, Cíntia? Então, hoje em dia, por Sim. exemplo, eu vou no Atacadão, no mercado, né, aqui perto, eu falo assim, não, eu vou levar uma caixa Uhum. de todinho, vou levar uma caixa de paçoca, entendeu? Essas coisas que eu não Uhum. fazia antes, quando eu era CLT, porque era muito contadinho ali, né? Então, hoje eu Sim. compro meus 27 todinhos por R$ 40, vou no Atacadão, né, passo no débito, então, Uhum. assim, Cintia, é muito gratificante. E é uma coisa que eu gosto. Né? Sinto muito prazer em dar as aulas e falar sobre aulas online, né? Acho que é isso que é a graça, né? De você ser empreendedor, Uhum. de você estar feliz com o que você faz. Porque empreender para sofrer muito também é complicado. Então, acho que se você está tentando empreender, está sofrendo muito, está passando por muitas dificuldades, você tem que repensar também, né? Tem que colocar na Então, balança, né, Tami? Colocar ali na balança. porque tem Porque você amigos tem. meus que são professores que eles não gostam da ideia de empreender, de ter que passar por isso. E eu não julgo Uhum. eles por conta disso, né? Sim, Porque é sim, o estilo da pessoa. Tem gente que não gostaria de passar pelo que eu passei ou pelo que eu passo hoje em dia, né? sim. De ter que Uhum. administrar as coisas ali. E tudo bem, né? Que é o seu E tá estilo. tudo bem. É. É, Uhum. Já teve amigos que chegaram em mim e falaram assim, Cíntia, eu trabalhar home office de jeito nenhum, trabalhar, ter a minha própria empresa, não. Prefiro sair, bater meu cartãozinho e tá tudo bem, como você falou. E está tudo bem, né? Porque cada um sim. se Uhum. encontra, né, ali no seu canto e tá tudo certo. É que eu falo, quando a pessoa descobre, Uhum. é que ela nunca foi para essa parte de empreendedorismo, mas quando for, né, Tami, e fazer toda essa parte de organização, ter toda essa Uhum. parte de confiança, persistência, o planejamento, fazer tudo direitinho, né, e fazer o que ama, claro, em primeiro lugar, é exatamente isso. Você entra nesse mundo e você não quer sair mais, né? Então, hello, Miss London. Ai, eu adoro o perfil dela. Amo de paixão. Muito lindo. Sigam ela, por favor. Ela perguntou se um bom start seria meio período CLT e empreender. Eu fiquei um tempo, assim, eu tinha alunos particulares, né? E Uhum. tinha o emprego. Eu ficava bastante cansada. Mas eu acho que para quem quer começar é um bom termômetro, sabia, Cíntia? É, né? Porque Ficar pra sentir, né, Tami? exatamente, é um bom termômetro, porque aí você consegue ver como é que está sendo o seu trabalho, se você realmente consegue prospectar mais alunos, porque assim, você começar, você fala assim, ah, eu seria muito ingênuo, né, e talvez perigoso eu falar assim, olha, larga tudo que você tem lá na escola, que você trabalha, Sim. e vai Uhum. empreender. Acho que não, você tem que fazer algumas pontes, fazer um networking ali, né, com os alunos, entender, pegar dicas de quem já está há um tempo, né? Tem algumas Uhum. manhas, né, Cíntia, que a gente. Sim, é Então, verdade. acho importante ficar, para ter um termômetro mesmo. Ai, Tami, olha, a gente já tá aqui quase chegando no final da nossa Sim, live, mas mas o papo já. tá tão gostoso, tá uma delícia, que olha, por mim eu ficava aqui, ó. O Ai, pessoal também está Cíntia. adorando. Uma pessoa aqui tinha perguntado qual que é o nome do livro mesmo que você comentou sobre o líder? Ai, é o pipeline da liderança. É Ah, pipeline. Vou colocar aqui. ai, coloca. Isso. Uma pessoa me Vou colocar perguntou aqui. aqui Da o nome liderança. do Vou colocar livro aqui. para repetir. Ó.
Isso. Ah, Esse vai. livro, se eu não me engano, Legal. ele tem alguns exemplos, tem alguns capítulos dele de graça. Então, antes de comprar, olhe lá, veja se você se interessa por ele, e aí depois você compra, tá? Porque eu É, comprava tudo antes. O problema do empreendedor é que ele quer comprar todos os livros, tudo, acha tudo. que vai resolver tudo. Então, não, olha o livro primeiro, olha os exemplos, aí depois você compra. Mas eu acho legal, se eu não me engano, acho que é o primeiro capítulo e o segundo, eles falam sobre liderar a si mesmo e depois de liderar outras pessoas. Então é bem interessante. Foi o Vinícius Ah, Nobre que me recomendou esse livro. Então, se ah, o Vini Nobre falou desse livro, acho que é bom a gente ler. é, né? Então, me deixa eu Uhum, compartilhar aqui mais uma perguntinha rapidinha aqui. uhum. Tamires, para. Eu acho que eu consigo compartilhar. Deixa eu ver. Aqui. Para aulas de inglês, você usa livro didático ou cria seu próprio material? Temos aí uns Hello, Teacher minutinhos. Matilde. Ó, hoje em dia, o que eu vejo? O que melhorou muito a minha preparação de aula? Seguir alguns livros, entender como as aulas são estruturadas. Então, hoje em dia, eu sigo dois livros. Eu tenho o Open Mind, da Macmillan, que é o Open Mind e o Uhum, Mastermind, que ajudam bastante na minha preparação, porque eles têm livros digitais e têm os livros físicos, e eu uso os materiais da National Geographic também. Por que eu uhum. resolvi seguir? Para eu entender melhor como estruturar o meu curso se eu quiser preparar um material. No futuro, eu estou tentando, o que eu gostaria, mais daqui uns 2 anos, é elaborar as minhas próprias aulas do zero, né? Mas antes disso, eu acho mais prático você ter Sim, um livro para você seguir ali e dali você adaptar algumas coisas. Porque senão você chega a ficar muito cansado, né, de preparar sim. tudo. Uhum. Ai, bacana. Ai, Tami, que legal. Nossa, olha, amei Ah, nossa muito live. obrigada. E quem tá aqui, né, ou aluno, professor que queira uma mentoria, ou aluno que queira aí aulas com você, Uhum. aonde a gente te encontra? Gente, estou no Instagram, simplifica.inglês. Se quiser, manda mensagem lá. Lá na minha bio tem alguns links que você pode falar com a gente. Mandar e-mail, mandar mensagem, né? No nosso número de WhatsApp. E estarei aqui. Se quiser mandar mensagem no inbox, também estou por lá. E eu super recomendo a mentoria da Cíntia. Cíntia, consultoria financeira maravilhosa. Mudou a minha vida na Simplifica. Muito obrigada, viu, Cíntia? Ah, imagina, imagina. Obrigada pela confiança. É um prazer poder te ajudar, né? E é o que eu falo, assim, o meu propósito é ajudar empreendedores a ter uma vida financeira mais saudável com mais Uhum. lucratividade. E ver isso na Simplifica, assim, meu coração enche de Ah, fico muito orgulho. feliz. Você lembra, Cíntia, como era lá no começo? É Né? outra empresa, né? É outra Mas você vê, empresa. aos pouquinhos a gente vai mudando, né? Algumas chavinhas, né? Uhum, E a gente vai caminhando. O que a gente não pode é parar e desacreditar, né? Também a gente tem que exatamente. acreditar que é um passinho de cada vez, né? E tudo com um planejamento. A gente vai seguindo firmes e fortes, né? E crescendo, e Exatamente, crescendo. exatamente. Cíntia, muito obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço, Tami, muito obrigada. Nada. Gratidão, viu, por ter aceitado. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Então, se precisarem de qualquer coisa, pode mandar mensagem para a Tami, que ela está disponível. E se Estou precisar por de alguma aqui. coisa também, podem entrar em contato comigo. Ai, obrigada, gente. Um beijo, viu? Um beijo, obrigada a todos. Boa Tchau. noite. Bye, Beijo, bye. tchau, tchau.